a leitura da palavra do Senhor. Que Deus esteja falando aos nossos corações, como foi pedido em oração, que a nossa alma seja alimentada pela palavra, em nome de Jesus. O capítulo 7, irmãos, do Evangelho de João, ele vai descrever o momento em que Jesus sobe ao templo em Jerusalém, na época da festa dos tabernáculos. O texto, no seu contexto, vai nos mostrar que está sendo celebrada a festa dos tabernáculos, quando nós lemos no capítulo 7, verso 2, ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. É a chamada também a festa das tendas, a festa das cabanas. Era a última grande festa realizada em Jerusalém. Israel, eles tinham 3 grandes festividades. A primeira era a Páscoa, a segunda era o Pentecostes, e a última grande festa, a última grande celebração, era a festa dos tabernáculos. Essa festa, essa celebração, ela durava 7 dias. Neste período, os israelitas, eles montavam tendas, e eles moravam nessas tendas, nestas cabanas, durante esses 7 dias. E por que eles faziam isso? Para lembrarem-se da época em que estiveram como peregrinos no deserto, montando tenda, desmontando tenda. Eles eram um povo peregrino e que agora estão desfrutando da terra prometida. Mas eles lembravam também que naquele tempo de peregrinação, o Senhor sempre esteve com eles, guardando, livrando-os, provendo o maná, fazendo com que da pedra brotasse água. Então era uma festa que celebrava a fidelidade de Deus, que celebrava a bondade de Deus, mas também que apontava para bênçãos que ainda viria no futuro. É exatamente isso que nós vemos no capítulo 7. Observe o verso 14, que diz exatamente o momento em que Jesus sobe para Jerusalém. Diz o texto no verso 14: corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então Jesus está ali no templo, aproveitando aquela oportunidade, de muitas pessoas reunidas ali no templo, reunidas ali em Jerusalém. E Jesus então passa a ensinar verdades gloriosas a respeito do reino de Deus, como profeta, como rei, como sacerdote. Ele ensina com autoridade, ele ensina com amor, ele ensina com sabedoria. Jesus está no templo ensinando. Mas o capítulo, irmãos, vai nos revelando a reação dos ouvintes. Não eram ouvintes receptivos, não eram ouvintes acolhedores daquilo que estava sendo dito. Porque na medida que nós lemos o capítulo 7, observamos que dentre a multidão, veja o verso 20 por favor, João 7, 20. Respondeu a multidão: tens o quê? Demônio. Tens demônio. Veja, irmãos, que afronta terrível, que blasfêmia, chamar a Jesus de um endemoniado. Veja que o verso 14 diz que Jesus estava ensinando, anunciando verdades gloriosas, mas eles afrontam o mestre, eles recusam receber o seu ensino. Observe no verso 30, que outros queriam até prendê-lo. Veja o verso 30, então, procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Uns blasfemavam, outros desejavam prendê-lo. Mas observe por favor no versículo de número 25, diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram?
matar. Uns blasfemam, outros desejam prendê-lo e outros desejam matá-lo. Qual o crime que Jesus cometeu? Ele está anunciando as boas novas do reino de Deus. Ele ensina no templo, mas aquele grupo de pessoas, ao ouvir a palavra de Jesus, rejeita, resiste, despreza. Mas, amados, o que nos chama a atenção é que mesmo sendo afrontado, rejeitado e desprezado, Jesus continua amando, Jesus continua sendo misericordioso. Ele poderia ter lançado uma palavra de juízo sobre aquela multidão, ele poderia ter lançado uma palavra de maldição sobre aquela multidão, mas ele não faz isso, pelo contrário, ele lança uma palavra de esperança. Meus amados irmãos, nós só estamos aqui nesta manhã adorando ao Senhor, porque Ele exerceu misericórdia sobre as nossas vidas, Ele tem sido bondoso para conosco, Ele tem perseverado em nos amar, em exercer graça e misericórdia sobre nós, porque depois de observarmos ao longo do texto de João 7, todas estas reações contrárias, o versículo 37 diz que no último dia, alguns entendem que seria o 7º dia, outros o 8º, porque havia uma solenidade no 8º dia, mas o fato é que no versículo de número 37, no último dia, o grande dia da festa, Jesus levanta-se e em alta voz diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele continua exercendo graça, misericórdia e bondade para os que não merecem, para pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Ele faz um convite, ele não lança uma maldição, ele faz um convite, ele não exerce castigo e ira, ele proclama um convite, irmãos. E nessa manhã eu gostaria de falar um pouco deste convite que Jesus faz para aquela multidão, e por intermédio da palavra, esse convite é renovado nesta manhã, e nós aprendemos 3 verdades sobre o convite. A primeira é a proclamação do convite, a segunda é que Jesus vai explicar o convite, e a terceira veremos a reação ao convite. Primeiro, Jesus proclama o convite, é isso que nós lemos exatamente no verso 37, no último dia, o grande dia da festa, a festa dos tabernáculos. Havia uma cerimônia interessante na festa dos tabernáculos. Todos os dias, eram 7 dias de festa, todos os dias, o sacerdote, ele pegava um vaso dourado, ele se dirigia até o tanque de Siloé, enchia o tanque de Siloé, enchia o vaso com as águas do tanque de Siloé. O sacerdote era acompanhado por uma multidão que cantava os salmos chamados o Halel, os salmos 113 ao 118, salmos que proclamavam a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus. O sacerdote, carregando um vaso, enchia este vaso de água e voltava de Siloé para o altar no templo e derramava esta água colhida lá no tanque de Siloé na base do altar. Era um símbolo da providência do Senhor, o Deus que fez jorrar água de uma rocha, o Deus que providenciou água para o seu povo na caminhada no deserto. É o mesmo Deus também que na era do Messias enviará águas purificadoras, águas vivificadoras, o seu próprio Espírito. Então as águas trazidas naquela vasilha dourada
carregava todos esses símbolos da providência do Senhor, do cuidado do Deus que agiu no passado e continua agindo no presente, socorrendo o seu povo, sustentando a sua igreja e concretizando promessas para o futuro. Então, durante os 7 dias, o sacerdote ia e derramava, era uma grande celebração, o povo cantava, trombetas eram tocadas, a multidão carregava numa mão palmas, ramos de palmeiras, e na outra mão frutas, evidenciando que servimos ao Deus da provisão, o Deus que manda água para que as árvores cresçam, para que a agricultura produza, para que tenhamos alimento. Ele nos dá alimento material, físico e espiritual. O nosso Deus é fiel, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Durante 7 dias havia este ritual de adoração, de celebração ao Deus de Israel. Mas no último dia, por isso que é chamado o último dia, o grande dia da festa, ele repetia isso 7 vezes. 7 vezes ele ia no tanque de Siloé, derramava água, as trombetas tocavam, o povo exaltava o nome do Senhor. E é exatamente neste último dia, no grande dia da festa, em que as águas do tanque de Siloé estão sendo derramadas na base do altar, que o Senhor Jesus se levanta com autoridade e diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Eu sou a realização plena deste simbolismo. Eu sou o que esta festa simboliza. Eu sou o que estas águas simbolizam. Jesus é a água viva, é o pão do céu, é o alimento para a nossa alma, é a satisfação para a nossa vida, é a providência de Deus. Quem tem sede, Jesus levanta-se em alta voz, ele faz esse convite: quem tem sede, vem a mim e beba. Você pode repetir? Quem tem sede, vem a mim e beba. O comentarista bíblico afirma: Jesus, nesse instante, está se apresentando como o cumprimento de tudo o que a festa dos tabernáculos anunciava. Jesus proclama que Ele sim, Ele é aquele que pode fornecer as águas espirituais, as águas verdadeiras. O convite é proclamado. O convite é proclamado. Lembrem-se, amados irmãos, que este maravilhoso convite, este gracioso convite está sendo proclamado para pessoas que outrora blasfemaram, rejeitaram. Jesus insiste em manifestar graça e misericórdia. Bendito Mestre, incomparável Salvador, misericordioso Senhor, a Ele honra, glória e louvor. O convite é proclamado, mas em segundo lugar, o convite é explicado. Ele passa então a explicar o convite. Vejamos então a explicação de Jesus para este convite. Primeiro, ele mostra-nos a quem é dirigido este convite. Ele diz: se alguém, não importa o seu nome, sua posição social, se é rico, se é pobre, se é jovem ou se é velho, o convite está sendo oferecido a todos que ouvem o seu chamado. Em segundo lugar, Jesus mostra-nos o que se precisa para desfrutar destas águas purificadoras, vivificadoras, e que renovam a alma e que transformam o coração. Águas espirituais. Jesus então explica qual é a exigência para receber a bênção do Evangelho. E a exigência é a necessidade. Ele diz: se alguém tem sede. Se alguém tem sede, sede é uma necessidade. Portanto, recebe
a bênção das águas vivificadoras, purificadoras, os que têm consciência de sua necessidade, os que têm consciência de sua sede, de sua carência, os sedentos, os necessitados, os que não merecem, são profundamente, eternamente abençoados. É graça sobre graça, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ele diz: o que você precisa ter é sede, é necessidade, não é mérito, não é obra, não é dinheiro, é necessidade, porque Ele, e somente Ele, Jesus Cristo, é a fonte inesgotável, que supre as nossas necessidades espirituais, porque nele há perdão de pecados, a transformação de vidas, a esperança real. É preciso reconhecer a nossa necessidade. Os soberbos, os autoconfiantes, os arrogantes, não desfrutam destas bênçãos, porque estas bênçãos são dadas aos humildes de espírito. Por isso que está escrito: bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles serão abençoados. Mas Jesus ainda continua dizendo que para receber destas águas purificadoras, vivificadoras, as dádivas da presença do Espírito, é preciso obedecer ao chamado. Ele disse: se alguém tem sede, venha, venha. O verbo está no imperativo, é uma ordem: venha, beba, experimente. Não basta apenas saber que tem água, não basta apenas olhar para a água, não basta apenas descrever os elementos da água. É preciso ouvir o chamado, é preciso obedecer ao Senhor. Não resista ao chamado, não continue resistindo. Venha Jesus, tenha uma experiência real com Jesus. É uma ordem, não basta ouvir o convite, não basta saber, é preciso vir. Mais uma vez, por intermédio da palavra, Jesus revela a sua presença neste lugar e renova o convite dizendo: venha, 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 porque os que vêm serão saciados. Por isso que ele diz: os que vêm, bebem, vem a mim e beba. Jesus é a fonte de água viva, Ele sacia a sua sede, sua necessidade espiritual. Só nele encontramos vida abundante, bênçãos espirituais e eternas. O convite promete e realiza satisfação. Mas em quarto lugar, Jesus explica o convite, dizendo que este convite é para encontrar-se com uma pessoa. Se alguém tem sede, venha a mim. Venha, repita, venha a mim. Você é chamado a um encontro. É um encontro com uma pessoa. Não é um rito, não é uma coisa, não é um lugar, não é meramente religião. É relacionamento com aquele que é fonte de vida. É relacionamento com aquele que é Salvador e Senhor. É relacionamento com aquele que promete e realiza. Porque um alto preço Ele pagou para garantir o que Ele promete. Ele promete perdão e garante perdão, porque o sangue foi derramado na cruz do Calvário. Ele promete purificação e realiza a purificação, porque do seu lado saiu sangue, saiu água purificadora. Ele promete o Espírito e garante o Espírito, a presença do Espírito, o poder do Espírito que nos regenera, que nos transforma e que nos fortalece e que nos aviva. Ele promete e garante, porque Ele é o Senhor que realizou a obra garantidora de salvação, de perdão, de renovo, de avivamento. É um relacionamento com Jesus. Cristianismo não é mera religião, não são meros ritos, não é uma filosofia esotérica. Cristianismo é vir a Jesus, é conhecer sua pessoa, sua obra, seu ensino, seu discipulado. Essa mesma verdade Ele disse à mulher samaritana. Veja por favor João 4.
João 4,14. Aquele, porém, se ele está falando para a mulher samaritana, ele diz a ela: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É interessante observarmos o que o verso 13 diz. O verso 13 diz assim: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter o que o mundo oferece. A água da terra, a água do mundo, o que o mundo oferece, não satisfaz a alma, não gera contentamento pleno e verdadeiro. É isso que ele está dizendo. Enquanto você só estiver bebendo do que o mundo oferece, do que a terra oferece, do que o dinheiro oferece, você estará sempre sedento. Mas se você beber da água viva, da água da graça, do poder do Espírito, do Evangelho, se você beber desta água, você encontrará real satisfação, pleno contentamento, verdadeira alegria e salvação eterna. Essa verdade é repetida no capítulo 6, no versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. É a verdade da salvação pela graça de Deus em Cristo Jesus. Salvação, satisfação, perdão, vida plena por intermédio de Jesus, que é o pão da vida, que é a água que sacia a sede. E esta verdade, irmãos, ela não é só encontrada no Novo Testamento. As pessoas às vezes têm um entendimento equivocado de Deus. Eles dizem assim: o Deus do Velho Testamento é o Deus da lei, o Deus no Novo Testamento é o Deus da graça. Isso é um entendimento equivocado. Deus é o mesmo, Ele não mudou. Ele continua salvando por misericórdia e graça no Antigo e no Novo Testamento. E o fundamento da salvação no Antigo e no Novo Testamento, e nesta manhã de domingo, é o mesmo: Jesus Cristo, fonte de vida, fonte de águas purificadoras e renovadoras. Essa mesma mensagem foi pregado por Isaías. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías, no capítulo 55. Isaías 55, verso 1 e 2. Veja como se assemelha ao que Jesus está dizendo em João 7. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, é por graça, é por misericórdia, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho, leite, água, alimento necessário. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. É dado para quem não tem dinheiro. Aos pobres, os que realmente são pobres espiritualmente, sabem que não é pelo seu esforço, pelos seus méritos, é graça de Deus. Está no Antigo Testamento, está no Novo Testamento, e a Bíblia termina com este convite. Abra sua Bíblia em Apocalipse 22. Apocalipse de número 22, versículo 17. O Espírito Santo está concluindo a revelação, mas antes de terminar o cânon, a revelação plena, a Bíblia, ele afirma no verso 17, Apocalipse 22, 17, vamos juntos bem forte: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. É graça no início, é graça no meio, é graça no final. É Cristo a fonte da vida. Venha, o convite ainda está de pé, proclamado e explicado. Não importa o seu passado, os seus pecados, os seus erros, os seus problemas, venha, nele a fonte de vida, de perdão, de salvação. Venha,
Abandone o pecado, venha. Abandone os maus caminhos, venha. Pare de se alimentar desta água estragada, deste alimento estragado. Venha para Jesus, nele há saúde plena, espiritual, porque nele há perdão e reconciliação. Seja abençoado e receba vida e vida em abundância. E ele ainda explica, vamos voltar para o 7, por favor. O convite está sendo explicado, mas ainda um último aspecto dessa explicação, que está no verso 38, quando ele diz assim: quem crê em mim, vir a Jesus é crer em Jesus. Vir a Jesus é abandonar os pecados e confiar nele como Salvador e Perdoador. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Rios aponta para abundância, água viva aponta para movimento, para vitalidade. Rios para constância. Não é um copo de água, não é um balde de água, são rios de águas vivas. Quem crê em mim, como diz a Escritura, eu preciso crer em Jesus como ele se revela na Bíblia, irmãos. Não é um Jesus genérico, não é um Jesus guru, não é um Jesus curandeiro, é o Jesus vivo e salvador, conforme ele se revela na palavra. Se eu quero conhecer este Jesus, eu preciso das Escrituras, da Bíblia. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isto ele disse com respeito a quem? Ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Quem crê recebe. Essa bênção não é só para os líderes, essa bênção não é para uma elite espiritual, é para todo crente fiel. Quem crê recebe águas purificadoras, quem crê recebe a presença do Espírito Santo que renova. E na verdade a dádiva da fé, do exercício do crer, já é uma manifestação da presença do Espírito em nós. Porque a própria fé já é uma dádiva de Deus, como Paulo disse: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas irmãos, o que nos chama a atenção nesse trecho é que Jesus está mostrando que quando estas águas vêm, quando este encontro acontece, nós somos profundamente abençoados, purificados, mas nós nos tornamos também canais de bênçãos. Deus te abençoou, diga amém, para que você desfrute das bênçãos extraordinárias da graça de Deus, mas que você também se torne canal de bênção. Canal de bênção no poder do Espírito. E nós nos tornamos canais de bênção quando nos levantamos como testemunhas fiéis da obra de Deus na nossa vida. Quando nos levantamos como evangelistas, proclamadores fiéis da palavra de Deus. Você não precisa ser um pregador eloquente, você só precisa ter crido e recebido das águas renovadoras, regeneradoras do Espírito Santo de Deus, para ser canal de bênção. Por isso que lá em Atos capítulo 1, versículo 8, está escrito: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Meus arautos, meus proclamadores fiéis. É poder para cumprir a missão, é poder para conquistar almas, é poder para dar bom testemunho. Não é só poder para a gente desfrutar de 2 horinhas de culto maravilhoso, é também isso, porque é uma dádiva maravilhosa a gente estar na presença de Deus, se alegrando, se emocionando, mas é poder para desfrutar na igreja, e é poder para ser bênção nesta cidade. Fluirão rios de águas vivas. Há um texto que ilustra essa verdade, é Ezequiel 47, do 1 ao 12. Você depois lê em casa, hoje à tarde.
Diz que do templo começa a sair águas. E o profeta vai medindo. A primeira medição dá no joelho. A segunda dá na cintura. A terceira ele já não consegue andar. Ele tem que nadar. Ou seja, águas que estão saindo do templo. E estas águas, aonde ela atinge, as árvores vão se tornando frutíferas, frondosas. As folhas destas árvores servem para curar as nações. Diz que as águas que saem do templo chegam no Mar Morto. E aquele Mar Morto, por causa do sal, se torna águas doces. E os peixes começam a brotar. O templo é Cristo, mas quem está unido a Cristo torna-se também um canal de águas vivas, de bênçãos. O convite é proclamado, o convite é explicado, o convite é reagido. Eu quero terminar com os versos 40 e 43, que descreve a reação daqueles que ouviram. Como eu e você estamos ouvindo o convite do Senhor nesta manhã, porque a palavra do Senhor é viva, nós estaremos reagindo. Há 3 reações àquilo que Jesus está dizendo. A primeira está no verso 40. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Moisés, em Deuteronômio 18, havia profetizado que Deus levantaria um profeta semelhante a ele, e este profeta deveria ser ouvido. Eles então reconhecem Jesus como profeta. Eles dizem: é o profeta. Verso 41. Outros dizem: eis, ele é o Cristo. Outros reconhecem que Jesus é o Cristo, ungido. Mas, meus irmãos, o que aprendemos pelo contexto desse texto, que não basta ter uma boa opinião a respeito de Jesus, é preciso vir a Ele e crer nele de verdade. Mas em terceiro e último lugar, aos que rejeitam, outros, ainda no 41, porém perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, onde era Davi? Outros, porém, rejeitam. Interessante observarmos, irmãos, que essa terceira turma aqui, que está rejeitando, eles têm conhecimento bíblico, eles têm informações na cabeça. Eles dizem: o Cristo não vem da Galileia, o Cristo vem de Belém. Eles estão certos. Eles citam as Escrituras. Ele diz: não diz a Escritura que ele vem da descendência de Davi? Mas o que é que nós aprendemos à luz desses versículos, irmãos? Que não basta ter conhecimento bíblico, teológico na cabeça, é preciso ir à fonte. Não basta conhecer o discurso religioso, não basta ter carteirinha de membro, é preciso ir à fonte, é ter uma experiência real de novo nascimento, de satisfação no Senhor, de transformação da alma, de perdão de pecados, de vida abundante e verdadeira. Não basta citar a Bíblia, não basta ter um discurso correto nos lábios sobre Jesus. É preciso conversão, é preciso satisfação nele, é preciso abandonar os pecados e encontrar em Jesus real vida e vida em abundância. Você tem ouvido o convite? Como você reagirá? Reconhecendo que ele é profeta e que suas palavras revelam a verdade de Deus, reconhecendo que ele é o Cristo, o Messias, o Salvador, que garante o perdão verdadeiro, ou irá rejeitar? Qual será a sua decisão? Qual será a sua escolha? Há rejeições agressivas, como nós vimos no contexto, mas há reações também, entre aspas, educadas. Mas rejeição é rejeição. E você que já veio e bebeu, quem já veio a esta fonte que é Cristo Jesus? Quem ouviu o chamado e bebeu desta fonte? Alegre o seu coração, conte as bênçãos. Ele ofereceu o convite, Ele abriu os seus ouvidos, Ele capacitou você a crer, a abandonar os pecados e vir.
Esta fonte é inesgotável, ela agiu no passado, ela continua agindo no presente. Rios de águas vivas, agradeça e seja bênção aonde você estiver, para a glória do nome do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. E se há alguém aqui nessa manhã, Deus não é Deus de acaso, irmãos. Deus é Deus de propósito. Ele te trouxe aqui, Ele está te atraindo. Ele é um caçador. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você não chegou aqui por acaso. Essa palavra não é casual, é propósito de Deus. Ele te convida, Ele proclama um convite: venha, receba vida transformada, vida perdoada. Se você deseja fazer esta oração, vem aqui à frente e nós iremos orar com você. Se há alguém que entende que a palavra pelo Espírito Santo está chamando você, venha e nós iremos orar com você e por você, crendo que essa palavra, que é viva e poderosa, não é minha. Eu sou apenas um mero proclamador, um mero arauto. Ele é o Rei, Ele é a fonte, Ele é o Senhor. Fiquemos de pé, irmãos. Vamos orar. Pai, é a Tua palavra, ela não voltará vazia. Realiza, Senhor, os efeitos nos corações que ouvem, no meu coração e no coração de todos os meus irmãos, aqueles que ainda não tiveram encontro contigo, aqueles que ainda não vieram à fonte, que eles tomem essa atitude, como fez a mulher samaritana. E nós, Senhor, que já viemos e temos bebido, que possamos estar sempre renovando este compromisso, e sendo bênção, e sendo canal de bênção, para a glória e para o louvor do Teu nome. Suplicamos todas estas bênçãos, em nome de Jesus. Quem orou, diga amém. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos.